Assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Subistes às montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não ouviu, nem inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo dizendo: passarei pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprarei deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais comprarei por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Zion-Geber. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe, e não contenda com eles em peleja, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitavam naquele lugar, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns. Refaíns eram raça de gigantes, como os Anaquins. E os moabitas lhes chamavam Emins. Versículo 12. Os Oreus também habitavam outrora em Seir. Porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passará por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte, e chegarás até defronte os filhos de Amon. Não moleste os filhos de Amon, não te darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Também esta é considerada terra dos Refaíns, ou seja, também era considerada terra de gigantes, que dantes habitavam nela os Refaíns, e os amonitas, e os amonitas lhe chamavam Zazumins, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, e estes
tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles, assim como fez os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Zoreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. Amém? Amém? Ore por mim, com honestidade de coração. Não é para se distrair, por favor. Se você não quiser orar, não precisa, mas não se distraia. Feche os teus olhos, estenda a mão para cá e comece a orar. Peça para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Peça para Deus: Senhor, apesar de ser o timbre, o tom, o som da voz do pastor, nós queremos ouvir a sua voz, o nosso verdadeiro e fiel pastor. Fala, Deus, aos nossos corações. Por favor, meu Pai, não te detenhas. Completa a obra que o Senhor começou nesta igreja. Começa a obra que o Senhor completa a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. E fala, Deus, aos nossos corações. Quebra todas as barreiras físicas, psicológicas e espirituais agora. E fala conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode louvar? Pode sentar. Esse tema está persistindo. Quem reparou que esse tema do povo de Deus, da promessa sobre o povo, eu peço que você não converse. As crianças até 9 anos podem ir para o culto infantil. Saiam devagarzinho. Isso. Saiam devagarzinho. Esse tem sido um assunto meio... Isso, não se distrai. Vocês estão olhando para as crianças e agora eu já estou falando a mensagem. Não deixe, diga, eu não vou deixar. Diga, eu não vou deixar o diabo me roubar. Não vai ter esse poder. Diga, eu não vou me distrair. Amém? E ainda tem gente distraída. Este assunto tem sido tema constante, pelo menos nas mensagens que eu e algumas pessoas têm pregado, e alguns pastores que vieram têm pregado nos últimos dias. Por quê? Porque trata-se da maior de todas as promessas que Deus fez ao povo dele. Qual era? A maior de todas as promessas que Deus, além da promessa de salvação, é claro, de eternidade, do povo de Israel, era sair, tirar da casa da servidão do Egito e ir para a terra que mana leite e mel, ok? E há aqui um contexto histórico gigantesco, desde a saída do Egito, um contexto histórico, 40 anos de história, de lutas, de guerras, de teimosia, né? E obedece quando apanha, aí quando está tudo bem, desobedece de novo, e é uma briga constante entre o povo e Deus. E essa história da saída do Egito e a travessia pelo deserto era um caminho que deveria ter durado poucos anos. Alguns, eu digo anos, porque eu não sei, eu não conheço, apesar de alguns historiadores falarem e estudarem, eu não conheço a geologia do lugar, as montanhas que eles tinham que atravessar. Rios a gente sabe que Deus parou para eles passar. Mar a gente sabe que Deus abriu para eles passarem. Nos 40 anos não se gastou a sandália, não se gastou a roupa. Todas essas coisas sobrenaturais nós sabemos, mas ainda assim tinha um esforço físico que era demandado para poder chegar até onde eles precisavam. Mas alguns historiadores dizem que provavelmente levariam poucos dias para o povo, pelo caminho que o povo deveria ir, o caminho em linha reta até a divisa, até Cades Barneia, seriam poucos dias. E Deus claramente diz na sua palavra que Ele levou o povo por um caminho mais longe. E esse caminho mais longe ainda foi antes deles se rebelarem em Cades Barneia e voltar para o deserto. Existia um caminho mais curto, mas Deus já tinha tomado a decisão de levá-los por um caminho mais longo. Amém? E o texto diz claramente, para que eles
não vissem as guerras e as lutas e desejassem o quê? Voltar. E como eles não conheciam o caminho, e a Bíblia é muito clara, Deus fala, vós não conheceis, lá no livro de Êxodo, quando Deus fala, o povo se acampava em grupos conforme as bandeiras das suas tribos, e na saída, cada vez que a nuvem levantava, que o povo tinha que sair de volta à caminhada, as tribos tinham uma ordem de saída, coisa não era tudo bagunçada, né? E aí o que acontece? O Senhor falava, olha, eu vou adiante de vós, porque vocês não conhecem o caminho por onde haverão de passar. Deus já estava querendo tirar da cabeça deles a tentativa de buscar um atalho. Né? Porque o povo ia ver que estava demorando. Mas peraí, deixa eu perguntar para os transeuntes, para os viajantes, qual o caminho mais rápido e vamos pegar um atalho. Então Deus já tira isso da cabeça deles, dizendo, ó, vocês não sabem o caminho, deixa que eu vou na frente. E Deus decide então tomar um caminho mais longo. Mesmo assim, esse caminho mais longo não levou nem 2 anos. E o texto, se você quiser ler depois, é muito claro. Eles chegaram em Cades Barneia. Deus manda que Moisés levante 12 espias, os envie para a terra de Canaã para espiar a terra. E eles voltam com um relatório e traz até o fruto da terra. Quem lembra o fruto da terra que nós fizemos aqui? Os meninos se vestiram, fizemos aqui o tamanho do cacho de uva, e eles trouxeram, mas trouxeram também uma mensagem ruim que dizia, não vai dar para entrar na terra não, porque tem gigante lá. O povo de lá é grande demais, nós somos aos olhos deles como gafanhotos, e assim também nos sentimos com relação a eles. E aí, não vamos subir, não vamos guerrear. E Deus fica o quê? Irado. O que deixou Deus irado? A covardia. Irmão, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de covarde. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus detesta covarde. Deus ama todo mundo, pastor, eu sei, estou usando como força de expressão, mas Deus não gosta mesmo. E a palavra diz que os covardes o quê? Não herdarão, por mais que Deus ame, não herdarão o reino dos céus. E aí se acovardaram, se rebelaram, porque era uma ordem para lutar, e disseram, não vamos lutar. Isso deixou Deus irado, e quando foi determinado para eles, vocês não vão, então vocês vão voltar para o deserto. Aí bateu o quê? O arrependimento. Aí eles disseram, não, agora nós vamos lutar. Nós não queremos, já tinha andado não sei quanto tempo no deserto, e aí, agora nós vamos lutar, agora nós vamos pegar a arma e vamos. E aí Deus diz para Moisés, fala para eles que agora não adianta mais. Eles já se rebelaram, eles já foram desobedientes, eles já disseram até dentro das tendas dele. Olha o que Moisés relata em Deuteronômio, que depois que eles decidiram não lutar, imagina que é um povo, né, morando ali num acampamento, e aí não vamos, imagina cada um indo para a sua casa, para a sua tenda, não vamos. E aí dentro da tenda eles, imagina que nós vamos subir, lutar contra esse povo, falando com a família, falando com os filhos, quem sabe na roda da porta da casa, na porta da casa, em roda, falando com os vizinhos. Não, se Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer, de jeito nenhum nós não vamos. E Moisés relata que eles dentro das tendas deles ficavam murmurando contra Deus e jogando uns contra os outros. Aliás, jogando contra Deus, jogando as pessoas contra Deus. E as pessoas se acovardaram e não lutaram. E Deus considerou eles subirem uma segunda. Agora nós vamos. Não vai porque vocês vão morrer. Eles foram teimosos e foram. E aconteceu o quê? O povo de Seir saiu como abelha atrás deles. Já viu gente correndo do enxame de abelha? Eu já corri de enxame de abelha mais de uma vez.
Mas corri mesmo. Da vergonha que eles passaram. Só que aí, o texto diz assim: tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. E assim permanecestes muitos dias em Cádiz Barneia. Presta atenção. Depois da derrota, da segunda rebeldia, eles voltam chorando, arrependido. Não, Senhor, perdoa. Senhor, perdoa. Não deixa a gente voltar para o deserto. E Deus não ouviu o choro. E sabe o que? Agora eu vou conjecturar, porque a Bíblia não é clara. E aí o pessoal da escola bíblica diz, que a gente já aprendeu, que aquilo que a Bíblia não fala com clareza, a gente não afirma com certeza. Então não dá, mas eu posso conjecturar? Posso. Eu posso acreditar naquilo que o Espírito Santo me conduz? Sim. A Bíblia diz que depois deles chorarem, depois da derrota, da segunda rebeldia, chora, e Deus não ouve. E aí eles passam muitos dias em Cádiz Barneia. Muitos dias pode ser semanas, pode ser o quê? Meses. Por que eles ficaram ali? Penso eu. Vamos ver se Deus muda de opinião. Vamos ficar aqui e vamos ver se Deus desiste de mandar a gente de volta para o deserto. Tentando, atingir o coração de Deus. Já viu crente teimoso? Que recebe uma ordem e não faz. Dá errado. Recebe outra, não faz. Dá errado. E aí, continua sem obedecer. Aí Deus dá a terceira ordem. Volta para o deserto. Aí ele fica parado. Não vou não. Deixa Deus se acalmar. Já viu o filho quando o pai quer pegar ele e se esconde? Deixa meu pai, minha mãe se acalmar, depois eu apareço. E eles ficaram ali em Cádiz Barneia, ver se alguma coisa mudava. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e em que não há mudança nem sombra de variação, diz Tiago. E Deus não mudou. Mas eles ficaram lá em Cádiz. Passou 2 anos. Da saída do Egito, que a gente não sabe o tempo, chegada em Cádiz Barneia, monta acampamento, vão espiar a terra por 40 dias, voltam, recebem a ordem de ir, não vão, e aí Deus manda voltar para o deserto, aí eles não querem, aí eles resolvem então lutar contra a vontade de Deus, vai lutar, e Deus diz, eu não vou lutar com vocês, apanham, voltam dessa batalha, derrotados e envergonhados, e ainda passa algum tempo ali tentando fazer Deus mudar de opinião, e Deus não muda. Aí eles veem, não vai ter jeito, já teimamos 2 vezes e apanhamos, vamos para o deserto. Aí eles voltam para o deserto. E aí, 38 anos se passam. Por causa de uma batalha que não quiseram lutar. Olha para o teu irmão e diga assim, ser covarde dá um prejuízo. Diga aí, não obedecer dá prejuízo maior ainda. Às vezes, não herdamos ou não vivemos as promessas, porque a gente tem um espírito vitimista. O que é isso? Eu acho que eu sempre estou sendo prejudicado. As coisas para mim são sempre mais difíceis do que... Eu estou vendo o irmãozinho ali andando de carro novo, eu estou vendo a irmãzinha dando testemunho que Deus abriu outra porta de emprego, outro que foi promovido, mas para mim sempre é mais difícil. Uma hora vem um problema, outra hora vem outra, parece que Deus não quer me abençoar. Aí Deus diz para eles, depois de 38 anos de caminhada no deserto,
fora os 2 anos anteriores que eles já tinham caminhado, Cades Barneia, 40 anos. Agora vocês rodearam o monte de Seir durante muito tempo, sabe Deus quanto tempo eles ficaram andando em círculos. Sabe crente teimoso? Caiu o pai, fica judiando. Ficaram andando em círculos, anos. Aí uma hora Deus disse, já rodearam muito essa montanha, já estão fazendo buraco no chão. Agora, vira para o norte. Vamos virar para o norte. Aí quando eles estão chegando em determinado lugar, o Senhor diz, vocês estão chegando agora no território dos filhos de Esaú. Seus irmãos. Não mexa com eles. Não se intrometa com eles. Porque eu não vou dar para vocês nem o tamanho da pisada de um pé de terra deles para vocês. Porque eu dei essa terra para os edomitas, os filhos de Esaú, em possessão, e ninguém vai mexer, nem vocês. E aí, diz que eles passam flanqueando, passam de lado, olhando para a terra, e não mexe. Vocês precisam de comida? Vocês vão comprar comida deles, porque eles têm comida para dar para vocês, para vender. Vocês vão precisar de água, compra a água deles, porque eles têm água para vender para vocês, e vocês também têm dinheiro para comprar, porque eu abençoei. Quando vocês saíram do Egito, vocês saíram rico, e é verdade. E aí compraram água, compraram comida dos filhos de Esaú, e foram embora. Passaram aí próximo a Moabe. Vocês estão chegando no território, no reino de Moabe. Não mexa com eles. Como eu acho isso lindo. O que eu estou pregando para vocês hoje é algo que eu nunca tinha notado antes. Eu já li a Bíblia dezenas de vezes, eu nunca tinha notado antes. Vocês vão passar pelo território dos moabitas, passa de lado, não mexe com eles, não toca neles, porque o território de Moabe eu dei por possessão aos filhos de Ló. Passaram, estão chegando ao território de Amon. Passa pelo território de Amon, não mexa com eles, não toque, que eu não vou dar nada dessa terra para vocês, porque essa terra eu dei em possessão a Amon, o filho de Ló. E eles passaram e não puderam tocar, só ficaram olhando as casas que eles moravam, os lugares que eles viviam, as colheitas, as plantações, o gado. E foram embora, até chegar na divisa, próximo a Canaã. E quando chega ali, tem Seom, rei dos arameus, tem Og, gigante Og, um rei de quase 4 metros de altura, filho, descendente dos Refaíns, dos Anaquins, raça de gigantes. Quem eram os filhos de Esaú? Os edomitas. Os filhos de um homem que fez uma escolha errada. Quem já fez escolha errada? Quem apanhou por causa da escolha errada? Esaú fez uma escolha errada. Trocou a primogenitura por um prato de lentilha.
O nome dele se tornou, a descendência, ele foi conhecido por Edom por causa da cor da sopa, que era um tom avermelhado, e Edom é vermelho. E ele, o vermelho passando, o cara que trocou a primogenitura por causa de um prato de sopa. Só que ele era filho de Abraão, bisneto de Abraão, a quem Deus tinha prometido, você e a sua família. Você acha que a escolha errada de Esaú fez Deus se esquecer da promessa que ele deu para Abraão? Quem está entendendo? Quem era Amon? Quem era Moabe? Os filhos do incesto. Os filhos do incesto. A esposa de Ló morreu. Ló, eles eram os filhos de um homem que fez uma escolha errada. Outra escolha errada. Obrigado. Perdão. Ficaram muito ricos. Ele errou porque o tio dele, Abraão, também errou. Era para sair sozinho e levou ele. Acredito que Deus levou isso em consideração. Ficaram muito ricos nas caminhadas. Já eram muitos, ficaram mais na trajetória. Chegou uma hora, as posses deles, os animais e os rebanhos eram tantos, que a terra não comportava, e os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló, e Abraão viu, poxa, não dá para a gente continuar junto, nós vamos acabar brigando, nós somos parentes, não podemos brigar. Faz o seguinte, olha a terra ao teu redor, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, nós nos separamos e continuamos amigos. E aí, Ló olha para as campinas do Jordão, verde, pasto, nossa, que lugar bonito, é para lá que eu vou, está decidido, vou para lá. Abraão, beleza, pode ir, eu vou para o outro lado, e foi. Escolheu pelo que via, e é por isso que a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O lugar que ele escolheu era Sodoma e Gomorra. A escolha que ele fez, José, Jéssica, Roberto, Pilon, Roberto, tem 2. A escolha que ele fez, Claudemir, trouxe sofrimento para ele e para toda a sua família, durante muitos e muitos anos. Escolher pelos olhos, escolher pelo coração, é um erro. A escolha tem que ser aquela que Deus quer, tem que ser debaixo de oração. Mas olha o que Pedro fala a respeito de Ló. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Incrédulos de onde? Sodoma e Gomorra. Porque este justo, pelo que vivia e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ele sofria todo dia, por ter escolhido pelos olhos, por achar que ia estar dando o melhor para a família. Este emprego vai ser o melhor para a minha família, este lugar que eu vou morar vai ser o lugar para a minha família. Se eu comprar uma casa maior, ainda mais, mesmo que eu me endivide, vai ser o melhor para a minha família. Escolha errada. Escolha errada. Sofreu durante muitos anos e ia morrer provavelmente, não fosse a intercessão do seu tio Abraão. Aí Deus vai lá e livra, tira ele, os anjos tiram ele, mas a esposa morre. Ele fica o quê? Viúvo. Só tinha filhas, as filhas resolvem cometer um erro. Incesto, embebedar o pai, engravidar do pai. As duas, Amon e Moabe. Mas ele era um homem justo? Era ou não? Segundo a Bíblia, era ou não, irmãos?
Aquele justo afligia a sua alma todos os dias por causa das impiedades daquelas pessoas. A Bíblia diz. Deus lá em Gênesis mostra. Pedro relembra aqui agora indo às suas cartas. Ele era um homem justo. Fez uma escolha errada. Mas Deus esqueceu da promessa? E aí Deus diz, agora para Israel que ainda não herdou a terra. Passa longe da terra dos filhos de Ló, parente de vocês, porque eu dei para eles em possessão. Agora pensa. Eles já estavam desfrutando. Esaú, que tinha cometido um erro, estava desfrutando. Os filhos dele. Os filhos de Ló, cujo pai cometeu erro, Ló, já estavam o quê? Desfrutando. E eles ainda estavam o quê? Labutando. Sem entrar na terra. Deus errou, será? Deus foi mais duro com eles do que com os filhos de Esaú? Deus foi mais duro com eles do que foi com os filhos de Ló? Certamente não, Deus só foi justo. É Deus quem determina, é Deus quem mensura. O que você está querendo dizer, pastor? Que mesmo que eu erre, Deus vai me abençoar? Porque onde abundou o pecado, como diz Romanos capítulo 2, superabundou a graça? Não, até porque Paulo no capítulo 6 diz, como poderia a graça ter te alcançado e você ainda continuar no pecado? Claro que não. Mas o que o Senhor está querendo dizer então? Que não importa qual escolha você faça, se você quiser viver as promessas, e você pode, independente das escolhas erradas que você fez, os seus gigantes você vai ter que enfrentar. Não vai ter jeito. Eu escolhi errado e estou apanhando. Eu apanhei tanto durante tantos anos, que agora Deus vai deixar eu entrar na terra, porque eu fui obediente. Todos esses anos eu aprendi a lição. Não, vai ter que enfrentar o gigante. O seu gigante vai estar te esperando. Ele não vai ter morrido, porque você precisa vencer ele. A tua vitória sobre o gigante, da tua vitória sobre o gigante, depende você entrar na terra prometida. Quem tem pedido coisas grandes para Deus? Mas lá atrás, você cometeu erros, você vai viver ainda, você pode. Só que você vai ter que lutar as lutas que você não quis lutar. Você vai ter que lutar. Por quê? Senão você não vai herdar. Acreditar que Deus vai estar na sua frente, porque Deus não é o quê? Mentiroso. E o que eu nunca tinha reparado antes, e eu quero aqui reforçar em dizer, por que que os filhos de Esaú, que cometeu um grande erro, segundo o relato bíblico, e é verdade, já tinha herdado a promessa? Por que que os filhos de Ló, cujo pai tinha cometido um grande erro, já tinham herdado as terras em possessão? A Bíblia é clara. Porque eles tinham enfrentado os gigantes deles. Leia o texto de novo. Está escrito desse jeito: na terra de Esaú, nas terras que Edom tomou posse, nas terras que Amon tomou posse, nas terras que Moabe tomou posse, haviam gigantes, refaíns, filhos dos anaquins. Mas Deus pelejou por eles. Sabe qual foi a diferença? Por que que eles herdaram antes?
Porque os pais erraram, talvez eles erraram, mas na hora de lutar, eles viram o gigante. Pode deixar, o senhor vai conosco? Vou, vamos lutar. E os outros se acovardaram. Mesmo Deus tendo tirado eles do Egito da forma como tirou, mesmo Deus tendo sustentado eles no deserto da forma como sustentou, mesmo Deus tendo mostrado o grande poder que Ele tinha e amor por aquele povo, em alguns textos Deus diz que levou o povo pelo deserto como um pai carrega os filhos nos seus braços, e mesmo assim eles estavam jogando na cara e chamando Deus o quê? De mentiroso. Não vamos poder lutar não. Eles duvidaram até que Deus ia na frente deles. Se Deus disse que ia, porque ia. Mas os filhos de Esaú acreditaram. Os filhos de Ló acreditaram. E a Bíblia é clara, leia de novo, eu te peço. Eles derrotaram os gigantes deles. Só que os gigantes de Israel ainda estavam lá esperando eles. Ainda estava lá em Canaã, eles não tinham sido derrotados, a terra não tinha sido tomada posse, porque para tomar posse os gigantes tinham que morrer primeiro. E você acha que Deus vai te dar coisa grande sem permitir que você enfrente coisas grandes? Irmão, o que tem de gente mole, eu detesto sanguessuga. Pessoa que toda hora está precisando de ajuda, toda hora está precisando de ajuda, toda hora está precisando de ajuda, toda hora está precisando de ajuda. Irmãos, é incompatível. É incompatível. Um cristão não é uma pessoa do mundo. Não pode viver desse jeito. Alguma luta ele está se acovardando. Não quer enfrentar. Se é uma faculdade que tem que fazer, vai fazer essa coisa logo. Se é sair do emprego e montar um currículo e tentar trabalhar em outro lugar, vai. Se é fechar a boca e parar de falar besteira para ter paz dentro de casa, fecha essa matraca. Se é parar de comer para ter mais saúde, para de comer. O que é? Por que a teimosia? Não vai herdar. Não vai entrar. Povos descendentes de pessoas que no passado fizeram escolhas erradas, mas decidiram lutar, ao invés de se acovardar, já tinham enfrentado os gigantes deles e tinham vencido, e continuavam com a proteção de Deus, porque eles enfrentaram os gigantes, e quem passava por eles, Deus dizia, não toca, vocês não vão conseguir. Quem enfrenta gigante vence. Deus diz, esse aí é meu filho. Ninguém vai mexer não, hein? Ele já provou que ele é obediente. Ele já provou que ele confia em mim. Ele já provou, ela já provou que ele tem coragem. Ele acreditou que eu ia pelejar, que eu ia estar com ele. Como eu estive com Mesaque, Sedraque, Abdinego, lá na fornalha de fogo. Como eu estive com Daniel, lá na cova dos leões. Eu vou estar com eles. Eles acreditaram. Existe uma promessa para a minha vida específica. Eu falei isso outro dia. Existe uma promessa para a sua vida específica, pessoal, persona, para você. Existe uma promessa específica para você como família, lá na tua casa. E existe uma promessa sobre esta igreja, corpo de Cristo. Se você quer viver as promessas que Deus tem para essa igreja, faça parte desse corpo com amor, com alegria. Obedeça o que sai do altar e você vai viver as promessas que Deus tem para essa igreja. Você vai desfrutar. Se Deus desse altar fala, na sua casa haja dessa forma, faça dessa forma, enfrente o gigante que tem lá na sua casa, porque eu tenho promessa específica para a sua família, faça, obedeça. Pare de ser teimoso. Já estou acabando, só falta 2 horas. O que isso quer dizer, pastor? Que a pior escolha que uma pessoa pode fazer é não lutar. Diga para o teu irmão, a pior escolha que você pode fazer é não lutar. É não obedecer. Sabe o que Deus estava fazendo com eles? Escuta aqui, já estou acabando. Sabe o que Deus estava fazendo com eles?
escute, esfregando na cara deles a covardia. Vê aí, ó, quem já tomou posse. Vê, passa aí para você ver. Todo mundo aqui já tomou posse, só você que não. Deus mandou eles passarem pelo território dos parentes deles, para esfregar na cara deles, que eles foram covardes e desobedientes. Irmão, que coisa, eu imagino a cara do povo passando, ai meu Deus. Ele passava o território de Esaú, eles já herdaram, como eu fui burro, idiota. Você não agiria assim também? Você vê uma pessoa progredindo, e você lá parado? Você vê uma pessoa crescendo ministerialmente, você lá parado? Você vê uma pessoa, o telefone dela tocando e as pessoas, vem aqui orar por mim, porque eu sei que existe uma unção sobre a sua vida, Deus honrando, e você com a tua vida espiritual parada? Por quê? Por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de algo que você não quer mudar, não quer obedecer? Não vale a pena. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, irmão, não vale a pena. Deuteronômio capítulo 3. Escute, já vou acabar. Prometo. A herança começa a ser distribuída. Por quê? Porque chega no território dos arameus, tem lá Seom, tem lá Og, o homem que a cama era uma cama de ferro de 4 metros de comprimento, diz a Bíblia que tinha 9 côvados. O côvado é tamanho do antebraço, 45 centímetros aproximadamente, era uma cama de 4 metros de comprimento por 2 metros de largura. Era a cama do rei de Bazã. E aí eles encontram lá esse gigante, e o que eles fazem? Já passamos pelo território dos outros que enfrentaram o gigante, e eles já estão de pó, vamos enfrentar esse gigante agora, e mata o rei de Og. Aí o território de Bazã e toda aquela região fica de posse da tribo dos Gaditas, de Gade, da meia tribo de Manassés e da tribo dos Rubenitas, primogênito de Abraão, de Jacó, Rubens. E aí o território é todo destruído, os gigantes são mortos, o povo é destruído, e aí Ruben, Gade e Manassés, a meia tribo, diz, Moisés, deixa a gente ficar aqui já como herança. Vocês venceram o gigante, pode ficar. Mas olha, não esquece de uma coisa, vocês vão ter que atravessar o rio Jordão e vai ter que lutar com seus irmãos e dar posse para eles, depois vocês voltam. Beleza? Beleza. Já começou, obedeceu, já começa a tomar posse, irmão. Atravessar o Jordão. Antes de atravessar o Jordão, capítulo 3, vem Moisés, escute, implorar para Deus. Senhor, deixa eu entrar na terra. Moisés, Senhor, deixa eu entrar na terra só um pouquinho, só para eu ver, só para eu ter o prazer de pisar, Senhor. Sabe o que Deus diz para Moisés? Não me fale mais nisso, desse jeito. Não toque mais nesse assunto, você não vai entrar. Josué, em quem nele houve outro espírito, ele vai conduzir o povo. Você sobe no monte, olha para o norte, olha para o sul, para o ocidente, para o oriente, vê toda a terra que eu vou dar para o povo, e ali mesmo tu vai morrer, mas entrar você não vai. Por quê? Desobediência. Moisés, irmão, que aguentou 2 milhões de pessoas enchendo a patoca dele, enchendo o saco dele no deserto, 40 anos, e Deus diz, não vai entrar. Pastor, não me fala um negócio desse, era Canaã. Moisés então não foi salvo, não entrou em Canaã. Nós não estamos falando da Canaã celestial que desce do céu, ataviada como a noiva, não. Nós estamos falando da Canaã terrena, coisas materiais, coisas físicas, coisas emocionais, sentimentais dessa vida que Deus tem para nos dar.
em promessa, em herança. E ele disse, não vai entrar, Moisés. Esses dias eu disse, quando eu falava da síndrome do gafanhoto, que tem crente que vai para o céu. Tem crente que diz que não vai, né? Porque na verdade não é, né? Está disfarçado de crente, né? Vem para a igreja disfarçado de crente, mas não vai para o céu. Mas tem cristão honesto, bom coração, gente boa, mas que não quer lutar. Por causa do coração, por causa do temor a Deus, por causa da salvação, vai para o céu. Mas não vai viver o que diz Salmo capítulo 27. Não vai viver as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Aqui. Promessas que Deus tem para viver aqui, mas não vai viver. Mas vai para o céu, pastor. Tá, lógico que o céu é incomparável. Amém, irmãos? Mas esse tipo de pessoa também não vai ter pedra na coroa lá no céu. E agora eu estou conjecturando, tá? Não estou formando doutrina, nada. Na minha simplicidade, no meu entendimento, naquilo que Deus quer falar, na minha simplicidade, ok? Não vai formar doutrina sobre isso, porque é um pensamento particular. Vai para o céu, mas vai sem pedra, porque não lutou. Não serviu, não fez a obra. Não conquistou nada aqui. Porque se acovardou, porque teve medo. Não mudou a mente, não mudou a cabeça. Ouviu, mas ficou como o Tiago diz, não seja apenas ouvinte, mas praticante. Ficou só ouvindo. Quem quer dar a promessa esse ano aqui? Quem quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Quem acredita que tem potencial para viver coisas grandes? Eu acredito que eu tenho potencial para viver coisas grandes. Diga assim, mas eu preciso de coragem e de obediência, e aí eu vou viver. No capítulo 4, a partir do capítulo 4, você vai ver uma renovação da aliança. Deuteronômio, a palavra traduzida para nós, seria como a repetição da lei, ok? Mas ele não é necessariamente a repetição da lei. Ele é uma renovação da aliança com a nova geração. Porque o texto que nós lemos foi muito claro. Depois que morreu toda aquela geração desobediente no deserto, e então surge uma nova geração que vai nascendo no deserto, junto com aqueles que tinham menos de 20 anos, quando saíram de Egito, são considerados uma nova geração. E então Moisés, antes deles atravessarem o Jordão e conquistarem então a terra de Canaã, ele diz, vocês vão precisar fazer uma aliança com Deus. E Moisés começa a repetir então tudo o que ele tinha ensinado durante a trajetória. E ele escreve um livro. E ele entrega o livro então para Josué, para Eliezer, que era o sumo sacerdote de então, porque o irmão de Moisés, agora fugiu. Arão também por desobediência já tinha morrido. Seu filho Eliezer agora que era o sacerdote. Você vê como a desobediência é terrível? Entrega o livro, façam isso. Deuteronômio capítulo 5, repetição dos 10 mandamentos, das tábuas que Moisés pegou. E aí no capítulo 9, abra lá que nós já vamos encerrar, e agora eu encerro. Diz assim: ouve, ó Israel, capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Cidades grandes e amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes, quem poderá resistir os filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que
passa diante de ti é fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti, assim os desapossarás e depressa os fará perecer, como prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Versículo 5: não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude e da retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quem estava lá esperando eles? Quem estava lá esperando eles? Hoje tu passas esse Jordão a possuir cidades enormes, com muros altos, com os gigantes. Mas o que eu disse lá atrás, eu vou fazer agora. A batalha foi adiada por 38 anos. Mas ela estava lá esperando eles. Olha para o teu irmão e diga: não adianta adiar não. Sabe a pessoa que fica adiando mudar a mentalidade? Sabe a pessoa que fica adiando mudar de atitude? Não vai adiantar. Esperando que algo mude e você não tenha que enfrentar os problemas e as lutas. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Não se distraia por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito. Diaconato, pode vir. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Grande. Grande. Os pastores que nos ajudam na ceia. É o Senhor e muito digno de. Coloque a mão no teu coração, vamos orar. Feche os teus olhos. Se você quiser, não é uma ordem, é um pedido. Se quiser ficar com o olho aberto, fica. Mas lembra que obedecer é melhor.